seja bem-vindo. E nós vamos agora fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos iniciar lendo o capítulo 19, que diz assim: a fé que transporta montanhas. Então diz assim: poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, o homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e em particular lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Isso está no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Bom, agora vem um texto, né, um esclarecimento dos Espíritos falando sobre isso. Ele é um pouquinho extenso, então nós vamos ler por partes para que fique melhor de entender, né? O primeiro item diz: a confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, neste caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. Então isso é algo que já está dentro de nós, né? Desde que a gente nasce, coisas que estão sendo passadas de gerações, medos, inseguranças, a vontade de... aquele medo de que tudo que está correndo normal saia do lugar. Por exemplo, quando o nosso filho se atrasa 5 minutos quando volta do colégio, né, da escola, qual é o primeiro pensamento que a gente dispara? Aconteceu alguma coisa. Então nos falta fé para que a gente possa entender e torcer para que as coisas deem certo, né? Como diz ali na passagem, quando a gente tem uma vontade muito grande, isso desperta em nós uma perseverança, uma vontade, um ânimo extra, né? Para que a gente corra atrás daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer conseguir alcançar e realizar. Então a gente precisa muito dessa reforma moral, uma transformação moral em que a gente possa entender que tudo é bom, tudo é positivo, que quando as coisas saem do lugar, saem da normalidade, é porque tem algum motivo maior para o bem. Não é porque a coisa saiu do lugar, que aquela linha reta deu uma subida ou descida, que aquilo ali quer dizer que há um problema. O nosso pensamento está condicionado nos dias de hoje para focar no problema. A gente não vive para ser feliz, a gente vive para não se incomodar, né? A gente tem um foco de que a gente não quer se incomodar com nada, a gente quer ter uma vida tranquila, tudo dê certo, todos sejam felizes, todos se compreendam, mas este planeta não é assim. Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Que nós estamos aqui para aprender com a diferença do outro, nós estamos aqui para aprender nas adversidades, para se desenvolver, para poder evoluir espiritualmente, mas antes de tudo a gente precisa evoluir moralmente. E um dos primeiros passos é entender que a falta de fé nos atrapalha, são as montanhas que a gente tem no caminho. Vamos passar agora para o item 2, que diz assim: a fé também pode ser considerada
como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever pelo pensamento a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre responsável pela realização das grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar. E também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que lhe falta. A calma durante a luta é sempre sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. Então isso a gente vê bastante, né? Quando nós estamos, por exemplo, numa discussão, num debate onde nos faltam argumentos, né? Muitas vezes pessoas partem para a violência. Não há mais argumentos, não há mais diálogo, então só me resta partir para o instinto animal. Eu não tenho mais nada dentro de mim, dentro da minha moral, que eu consiga colocar, né? Que eu consiga dizer, externalizar para equilibrar aquilo que está acontecendo. Então vou partir para o meu instinto primal, né? Isso é um recurso que atrapalha a fé, a revolta, a violência, uma força negativa. Isso fecha o nosso campo espiritual e não permite que a gente tenha aquela segurança, né? aquela clareza de ideias que a gente vai conseguir visualizar para chegar no objetivo. Quando a gente está calmo, sereno, as ideias vêm com mais facilidade. Pessoas que podem nos ajudar chegam com mais calma, chegam com ideias, coisas que podem agregar naquilo que a gente precisa fazer. Quantas vezes a gente está diante de um problema e parece que não tem uma luz no fim do túnel, chega uma pessoa do lado calma, dá uma olhada e diz, olha, eu acho que pode ser dessa maneira, né? Então uma pessoa quando vê de fora, sob um outro ângulo, né, longe daquela vibração que a gente está sentindo, ela consegue perceber um melhor caminho para chegar, né? Então a serenidade é crucial para que a gente tenha uma fé mais firme, uma fé mais segura. A gente precisa ter calma e entender, né, que nem sempre as coisas vão funcionar como a gente quer. Na verdade, a maioria das vezes não vai funcionar como a gente quer. Então a gente precisa entender e aceitar isso, né? No momento que a gente aceita, fica mais fácil, né? Eu tenho um problema, tenho uma dificuldade, tenho uma montanha na minha frente, então agora eu preciso movê-la dali, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso sair dando um chute na montanha, porque a violência não vai adiantar, né? Não é um chute que vai mover a montanha. Mas eu vou conseguir um meio de fazer com que essa montanha não seja um obstáculo para mim. Ela vai continuar ali, mas eu vou passar por ela, vou atravessar e vou chegar no outro lado. Então agora vamos para o terceiro item, que diz assim: é preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade, e aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Então, às vezes a gente vê aquele irmão de caminhada um pouquinho mais alterado, né? Aquele que parece implacável naquilo que ele busca. Ele vai atrás daquilo que ele precisa, daquilo que ele... Só que no meio do caminho ele pisa em cima de outros, ele acaba fazendo mal para outros, toma decisões sem pensar no quanto ele vai afetar naqueles que estão à volta dele, né? Isso é bem complicado porque algumas pessoas vão elogiar ainda, vão dizer, mas aquele cara é bem focado naquilo que ele está buscando. Mas o que está por trás disso aí? Por que ele precisa passar por cima do próximo? Por que ele precisa afetar de forma negativa pensando somente no que ele quer atingir? Então é mais uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Toda a decisão que nós tomamos, primeiro a gente precisa pensar quem vai ser afetado por ela. Quantos vão sofrer o impacto negativo daquilo que eu estou tomando agora?
Então nós temos pessoas ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar. Estou tomando uma decisão agora, mas e os outros? Por exemplo, vou me separar. Vou deixar minha esposa em casa, mas os meus filhos, como é que eles vão ficar? Eles vão gostar de ter um pai fora de casa? Então isso é só uma pontinha do iceberg que a gente faz a gente pensar, né? Tem muito mais envolvido em coisas que a gente nem imagina, coisas muito mínimas que parecem comuns a nós, mas a soberba, o egoísmo tá ligado em todos os aspectos da nossa vida. Então a gente precisa parar e tentar entender isso, que o próximo precisa estar colocado junto. Ame o próximo como a si mesmo. Então, eu amo a mim mesmo, amo o próximo, mas e aí, eu estou pensando em mim ou também no próximo? Isso é mais uma reflexão que a gente precisa pensar, precisa internalizar, para que a gente possa mudar a moral deste mundo. A gente vai chegar num planeta de regeneração, onde o próximo sempre vai ser considerado. A gente vai ter objetivos para alcançar, mas o próximo sempre estará envolvido. Hoje a gente trabalha para conquistar coisas para nós. Então, no momento que a humanidade, que a sociedade começar a pensar diferente, tendo o próximo como foco, para não deixar ninguém sem proteção, sem condições mínimas de sobrevivência, né, justas, eu diria, a humanidade não vai conseguir chegar onde precisa, que é o planeta de regeneração. Estamos no caminho, mas a gente precisa fazer a nossa parte para chegar até ali. Então vamos para o último item, que diz assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo. Modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente pela vontade dirigida ao bem realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente esses fenômenos eram tidos como milagres, mas na verdade eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram é porque não tiveram fé. Então, esse é só uma amostra do que a vontade é capaz de fazer, né? O que a fé é capaz de fazer. Nós temos aí todo o ensinamento que é o Evangelho, né? Nós temos conhecimento disso, mas falta fé. Jesus explicou para nós, tá tudo lá, isso vai acontecer por tal coisa, né? Mas a gente, na hora que dá um problema, que a gente se vê um pouquinho mal, a nossa fé não é o suficiente. A gente tende mais ao desespero do que partir para uma prece para tentar se acalmar um pouquinho e enfrentar essa crise, né? A serenidade que a gente precisa está na prece. É uma coisa que a gente precisa tentar entender e tornar comum, um hábito comum, né? A prática leva ao hábito. Claro que nas primeiras vezes a prece vai ser um pouquinho, não vai passar do teto, mas a prática leva ao hábito, a gente vai conseguir chegar lá através desta prática, a prática da prece. Isso torna o nosso coração mais sereno, o nosso campo vibratório se torna mais perceptível aos nossos mentores, aos espíritos amigos que estão ali, porque a vibração do desespero não é a vibração deles. Então eles não conseguem se comunicar conosco porque a vibração nossa está diferente. É um pouquinho difícil de fazer isso no início, mas como eu disse, precisamos praticar. No momento de crise, tentar não focar no desespero, tentar focar que nós estamos sendo ajudados, nós temos ajuda do nosso lado. Basta que a gente faça a nossa parte, que é mínima, manter a nossa vibração da serenidade. Ah, mas eu não consigo ficar sereno num momento desse. Tem a prece. Tem pessoas que realmente não conseguem fazer uma prece no momento de desespero. Então a gente precisa entender e fazer a nossa parte. A parte da vontade, né, que também comenta ali, torna possível a cura. Às vezes a gente emana uma vibração, quando a gente está com uma vibração elevada, uma vibração positiva, a gente inunda o nosso ambiente com aquela vibração positiva, né? Pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão depressivas, que estão aflitas por algum motivo,
com a nossa vibração junto ao redor delas, elas conseguem mudar, né? Algumas são tão fortes que elas conseguem curar através do magnetismo, mas nós podemos, com a nossa alegria, com a nossa vontade, com o nosso exemplo, a gente consegue contagiar aquelas pessoas ao nosso redor, o que não deixa de ser uma cura, né? A gente sabe disso, a gente chega nos locais e é uma pessoa alegre, brincando com todo mundo, rapidinho a gente entra naquela vibração. A gente começa a rir junto, começa a achar saudável aquele tipo de brincadeira, aquele tipo de ambiente. E da mesma forma, quando a gente entra num ambiente que tem uma pessoa carregada, parece que aquela atmosfera pesa. Então precisamos entender o que essa coisa que parece tão básica, né? Tão fácil de entender, mas a gente ainda não consegue praticar. Mas nós temos aqui o Evangelho, que é o manual espiritual para a nossa vida aqui encarnada. O que a gente precisa fazer, as lições do Evangelho. Só precisamos praticar. O Kardec veio lá 150 anos atrás aproximadamente, largou todo o Espiritismo codificado, né? Então a gente precisa ler, e agora nós estamos no momento de tentar colocar em prática aquilo que a gente leu, né? É muito bonito, muito rica aquelas informações, mas a gente precisa praticar. Não dá para separar, né, o que a nossa vida material aqui com a vida espiritual. As duas coisas estão muito ligadas. Nós colocamos os problemas da vida material na frente dos problemas da vida espiritual. Isso é um grande problema, porque teria que vir o inverso, né? Enriquecendo a nossa vida espiritual, a gente lida com mais facilidade na vida material. Mas como a vida material é mais palpável, está mais presente no nosso estado de vigília, a gente tende a dar um foco maior nos problemas materiais, né? Então nosso tempo esgotou por hoje. Eu agradeço a atenção. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.